JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma médica especialista em nutrologia, área que vem crescendo ano a ano, graças à busca cada vez maior por um organismo mais saudável. Ela também é pediatra e, quando necessário, trabalha com dietas especiais para crianças. Para ela, a prevenção ainda é o melhor remédio. Falo de Sandra Minakawa. Segunda vez que você está aqui comigo, nossa, querida. Isso é um prazer muito grande, porque eu adoro o seu programa, sou fã, e vir aqui acaba sendo uma recompensa muito grande pelo meu trabalho. Ai, que bom, fico feliz. Sandra, calor chegando, principalmente as mulheres enlouquecem querendo emagrecer. Eu estou certa que a cada dia a procura é maior pelas nutrólogas, por tratamentos como você faz, por uma alimentação mais correta? Sem dúvida. Primeiro, por causa do fator verão chegando, né? Então as pessoas acabam correndo nessa época, querendo melhorar a alimentação, diminuir peso, enfim. E hoje em dia, graças a Deus, os meios de comunicação, as indústrias, principalmente a indústria alimentícia, ele vem observando a necessidade de se melhorar a alimentação das pessoas, e as próprias pessoas buscando essa alimentação mais saudável. Então existe esse boom, sim. Agora sim, Sandra, é possível, por exemplo, falando agora de pessoas que têm peso excessivo, só com a dieta é possível emagrecer, não? Excelente sua pergunta, excelente. Uma pessoa com um obeso, né, um grau 2, grau 3, que já é o obeso grave, muitas vezes ele precisa, sim, de um amparo medicamentoso. Sim. Só a dieta, a gente tem que entender o seguinte: obesidade não é preguiça, não é excesso de comida e falta de exercício físico. Muitas vezes ela é uma doença, mas é necessário tratar essa doença com medicações. Aí nós vamos ver qual medicação mais adequada e com acompanhamento multidisciplinar. Médico, nutricionista, educador físico, psicólogo às vezes. Então, às vezes não é só dieta. A dieta faz parte. Faz parte, porque também a pessoa pode ter distúrbios orgânicos, Exatamente. Parte hormonal, uma outra linhagem de coisas, mas que também causam obesidade, não é mesmo? E vice-versa. E as desordens também podem ser a causa da obesidade. Sim, que coisa. Agora, essa preocupação, o que você acabou de me dizer, tanto para adultos quanto para crianças, perfeito? Então, agora, vamos supor, se alimentar de maneira saudável deve ser desde a infância. Desde a infância, desde a gestante, ela já deve consumir alimentos mais saudáveis. Hoje a gente sabe, através das pesquisas, que o sabor, certas nuances de alimentos passam pelo líquido amniótico, e a criança já tem a tendência a gostar desse tipo de alimentação no futuro. A gestante, controlando o seu peso, evitando algumas doenças, vai fazer com que o bebê também nasça mais saudável, sem chance de obesidade. Filhos de mães obesas têm uma tendência a ser obesos no futuro. Entendi. E depois que nasce, ter uma alimentação saudável desde o início. Nós vamos começar agora a falar sobre as dietas, que hoje nós temos uma lista imensa, né, Sandra? Mas eu quero dar uma pinceladinha com você sobre o caso Marcelo Rezende, que perdeu a vida recentemente segundo consta, ele trocou o tratamento convencional por um tratamento só alternativo. Certo. O que você acha disso? O que você tem a me dizer é a chamada dieta cetogênica, é isso? Exatamente, o que eu sei através dos meios de comunicação, da dieta cetogênica. Veja bem, hoje a gente sabe que o câncer, as células cancerígenas, elas se desenvolvem na presença de glicose, que é o açúcar. Elas vão se multiplicar mais rápido, né? Mas não é só isso. Existem vários outros fatores, mutações, etc., que também contribuem. Então, colocar a dieta cetogênica aqui, o que é uma dieta cetogênica? É uma dieta muito, muito pobre em carboidrato, praticamente restringir o carboidrato e aumentar proteínas e gorduras, tá certo? Com isso, a pessoa vai entrar num grau de cetose, ou seja, ela vai começar a mobilizar gorduras e depois até proteínas como fonte de energia para sobreviver. O grande problema é que nesse caso de doenças sem cura, nós não devemos nunca
trocar o tratamento convencional médico por alternativos. Pode ser sim, um complemento, mas nunca trocar. Dieta cetogênica, ela tem indicação médica sim, ou pelo menos eu tenho alguns pacientes que eu acompanho em casos de epilepsia. Eu ia perguntar isso para você. De difícil controle, aí sim. Eu li bastante isso e com sucesso, pela pesquisa que eu fiz. Exato, aquelas crises muito difíceis de se controlar, crises várias vezes ao dia que não se controla com a medicação, a gente pode tentar introduzir sim, 30% a 40% dos casos existem melhoras. Por quê? Porque quando a pessoa, a criança ou adulto entra num grau de cetose, ou seja, ela começa a produzir corpos cetônicos, esses corpos cetônicos aumentam um neurotransmissor chamado GABA. Esse GABA ele é anti-excitatório. Então ele melhora o metabolismo cerebral, reduzindo as crises. Entendi. Fantástico. Bom, eu quero começar também, além da cetogênica que já falamos, pela low carb. Gente, todo mundo que eu encontro me fala da low carb. Eu quero saber, quero que você explique mais ou menos o que se trata e qual é a sua opinião a respeito. Certo. Então, a low carb, eu falo assim, ela não é muito uma dieta, ela é um estilo de vida. Então, o que se faz na low carb? Se reduz a quantidade de carboidratos do dia e aí, de acordo com o objetivo da pessoa e com a avaliação nutricional dela, nós vamos reduzir e adequar e aumentar o quê? Um pouquinho só a proteína, mas aumentar muito mais a gordura. A gordura boa, não a gordura trans ou a gordura saturada. Nossa, até sim, mas com limite. Eu ia perguntar pra você, mas gordura não faz mal? Exatamente, gordura... As pessoas têm que perder um pouquinho o medo, isso eu falo pros meus pacientes, da gordura. Mas a gordura ela é mais calórica que o açúcar. Sim, 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama do carboidrato do açúcar tem 4. Mas, o que acontece quando nós ingerimos glicose, açúcar e o amido que está no pão, no macarrão, nas massas, ele vai se transformar em glicose. Essa glicose, ela vai acumular no nosso sangue e para entrar nas células, ela precisa de um hormônio chamado insulina. Ou seja, a insulina vai subir depois de uma alimentação rica em carboidrato, principalmente o simples, né, farinha de trigo branca, enfim, e vai cair. E nessa queda, a pessoa sente mais fome, mais necessidade de se consumir mais carboidrato. Nossa. Isso é um ciclo. E o que acontece? O hormônio que vai fazer a quebra de gordura, que é um hormônio antagônico, que é o glucagon, ele cai, ele nunca vai subir. Por quê? Porque existem esses picos de insulina. Então, a low carb ela é muito boa nesse sentido. Impressionante. Mas como é perigoso fazer uma dieta sem saber o que está fazendo, não, Sandra? Sem dúvida. Foi como você disse, tem milhares. Eu quero falar agora com você da Dukan também. A gente sabe os nomes, vê, mas é importante você alertar, né? Exatamente. Essas dietas da moda, nós chamamos no nosso meio como dietas populares, elas têm seu valor, elas servem até de início para uma motivação, mas jamais ser seguida a longo prazo, sem acompanhamento. A Dukan é uma variação também da Atkins e preconiza que algumas fases, né, são 4 fases, se não me engano, sendo que existem fases mais restritivas e de dias mais restritivos, inicialmente até com proteínas apenas. Então, o que acontece? Realmente, assim, a pessoa pode sentir uma fraqueza, pode sentir um mal-estar, e não vai persistir nessa dieta por muito tempo, isso que é o problema. Perda de peso, emagrecimento saudável, aquele que se perde peso em gordura. Então, qualquer dieta que se elimine peso rápido, a pessoa vai perder o quê? Vai perder peso? Ela vai ficar feliz porque ela vai subir na balança e vai ver que o ponteiro abaixou. Mas está perdendo músculo e água, que é o que não é interessante perder. Sandrinha, eu fiquei boba com essa história de me contarem de um jejum intermitente. Eu sempre ouvi dizer que o saudável é comer 5 vezes ao dia, pequenas proporções, aquela coisa que já foi mais do que explicado. E essa dieta que fica 10, 12, 18 horas sem comer? Então, o jejum intermitente, na verdade, a gente não pode classificar como uma dieta. Na verdade, a gente até pode usar como uma estratégia em alguns casos, em alguns períodos. A pessoa que realmente está numa low carb, por exemplo, ela vai fazer um consumo mais alto das gorduras boas. O que é gordura boa? Monoinsaturada, azeite de oliva extra virgem, castanhas, abacate.
E o que esses alimentos eles fazem, Clara? Eles dão saciedade. Então, realmente agora falando do adulto, tá? Eu não recomendo a necessidade de se comer de 3 em 3 horas, exceto atletas, né? Mas por quê? Porque você com uma alimentação um pouquinho melhor, que não faça aqueles picos de insulina, você vai se saciar por mais tempo e aí você consegue ficar períodos mais longos sem se alimentar. Muitas vezes 6, 8 até 10 horas em jejum durante esse processo. Então não é assim, amanhã eu tenho um paciente que chegou, amanhã, eu tentei fazer um jejum intermitente, fiquei 16 horas sem comer, mas ele tava com tanta fome, mas acabou tudo. Tudo. Então, a ideia não é essa. A ideia é você ter um preparo antes e aí sim você vai começar a fazer o jejum intermitente. Aí existem vários protocolos que a gente tem, 2 vezes por semana, diário, de tantas horas, mas sem sofrimento. Senão não é jejum intermitente, você fica sofrendo aquele período que você está sem comer nada. E ainda enfraquece, ainda dá arriscado, enfraquece o organismo. E a detox? São sucos de frutas, legumes, sopas, é isso? Pois é, detox talvez seja bem-vinda naquele fim de ano que você extrapolou muito, então aí amanhã vamos desinchar um pouquinho, mas só, o que você perde com a detox? Água. Eu subi na balança, perdi peso. Perdeu peso, sim, ao longo de 24 horas, 48 horas, mas perdeu água. Então, muito cuidado, né? A gordura não é perdida assim tão rápido só com uma detox. Serve para, de repente, isso que eu desintoxicar um pouquinho daquela alimentação muito pesada no dia anterior, mas só isso. Agora, Sandra, essa dieta que tira totalmente o glúten e a lactose. Muito bem. As pessoas, de novo, aí, infelizmente, né, claro, assim, as redes sociais são muito fortes, nada contra a blogueira, adoro, tenho vários pacientes, mas, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com o que se fala, o que se diz, porque não é assim, vou tirar o glúten, vou tirar a lactose, existe o quê? A doença do glúten mesmo, né, que a pessoa não pode nada com glúten, e a intolerância. A intolerância dificilmente vai ser exame específico, vai ser o quê? Sintomas, às vezes, inespecífico. Uma dor, desconforto abdominal, excesso de gases, enfim, alteração no ritmo intestinal, mas aí o médico realmente vai diagnosticar e vai tratar de acordo com o que seja. Agora, o leite é a mesma coisa. A lactose, o que é? A lactose é o açúcar do leite. As pessoas confundem muito, tem alergia a leite, lactose, não. Alergia a leite é uma coisa, alergia à proteína do leite, que é lá de bebezinho que a gente descobre, e a intolerância é lá pra frente. Ela é mais suave, ela dá um quadro mais clínico. A grande maioria das pessoas, com o passar das décadas, ela vai diminuindo a enzima lactase, que quebra a lactose, então com certeza essas pessoas, quanto mais atingirem a idade madura, mais vão ter deficiência dessa lactase e vai ter intolerância. Eu estudei, eu dei uma olhada e vi que os médicos hoje prescrevem muito a mediterrânea. Em que consiste exatamente a dieta mediterrânea? Ela é bem prescrita atualmente. Muito. Inclusive, ela é muito debatida nos congressos até, e ela é as únicas dietas realmente com um nível de evidência bom cientificamente da parte médica, que é indicada, seria a mediterrânea e a dieta DASH. A mediterrânea é uma dieta oriunda da região do Mediterrâneo, Itália, Grécia, enfim, e que preconiza o quê? Um alto consumo de gorduras, porém gorduras monoinsaturadas, gorduras boas, principalmente o azeite extra virgem, o azeite de oliva, da azeitona extra virgem. Agora, óleo vegetal, nunca. Nunca, né? O óleo vegetal, ele é rico em ômega 6, ele é muito inflamatório, qualquer óleo vegetal não é recomendado. Engraçado, você falou na mediterrânea e na DASH, elas são semelhantes. São muito semelhantes. A DASH, a diferença é que a DASH, ela foi criada para que se reduzisse a pressão alta das pessoas, ela foi criada com essa finalidade. Então, ela tem menos sódio, menos sal nessa dieta, e ela preconiza mais alimentos pobres em gorduras. Então, na verdade, ela é mais um low fat, ela prioriza lácteos, mas lácteos, leite, por exemplo, desnatado, queijos magros, um pouco menos de gordura.
A mediterrânea não, ela preconiza o aumento da gordura, porém as gorduras boas, castanhas, azeite, abacate. E leite, e peixe, né? Não é na peixe, Mediterrânea sim, e na Dashi. exatamente, nas duas bastante. o consumo de carne é diminuído, carne vermelha, e aumenta-se o consumo de peixes, principalmente salmão, arenque, atum, enfim, né? São peixes, quanto mais o peixe for de água fria, melhor. Salmão é bom, só que infelizmente aqui no Brasil, o salmão, ele é muito de cativeiro, então ele não é da água profunda, gelada, então ele perde muito o ômega 3 dele, mas mesmo assim, ainda é uma opção melhor. Sandra, uma parte, você já 2 ou 3 vezes falou em leite, eu ia perguntar para você e me passou. O leite, porque hoje tantas pessoas falam que o leite é maléfico para o organismo. Sim, na verdade, existe, antigamente, as vacas, não existia essa indústria láctea como existe hoje, né? Hoje as vacas, elas ficam prenhes direto. Por quê? Porque o leite só é produzido da vaca prenhe. Então, existem hormônios que fazem com que essas vacas realmente fiquem no estado de gestação direto, né? E então, o leite hoje em dia, então existem 2 correntes, uma realmente que fala que é o excesso de hormônio, principalmente estrona no leite, acaba não fazendo bem, e tem as toxicidades, enfim, que a criança humana, ela não precisa de leite depois da fase de lactação. E por outro lado, agora a comunidade médica científica, não, a gente fala que o leite sim, ele é importante, ele tem um cálcio biodisponível, a disponibilidade é boa e não precisa ter esse medo todo, a não ser em casos de alergia ou intolerância, né, à lactose. Ainda é uma discussão, eu estou indo para 2 congressos grandes agora, eu quero ouvir também a opinião dos especialistas e para trazer até para você o que foi o consenso sobre o leite. E não é só para mim, porque nós temos aí de surpresa para o nosso pessoal, que agora uma vez ao mês a Sandra Minakawa estará no programa JB, esclarecendo dúvidas, falando exatamente sobre tudo o que nós conversamos e muito mais. E eu quero que você seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu? E foi uma surpresa prazer. até você comentar e fico feliz, adoro essa casa e tanto você como o JB são pessoas incríveis e realmente eu fico muito confortável porque levam a informação a sério. Isso. Né? Isso é muito importante. Verdadeira. Isso, as portas do programa, graças a Deus, estão sempre abertas para pessoas assim, do bem e que trazem um conteúdo. Muito obrigada. E eu quero te desejar as boas-vindas. Eu vou encerrar o programa aqui, porque eu quis dar de primeira mão, né, querida? Muito obrigada. Um beijo no teu coração, boa sorte e depois você volta aí uma vez ao mês justamente para comentar todas as novidades desses congressos que você está indo essa semana. Com muito prazer e muito carinho. Tá, obrigada, Sandra. JB, eu acabo de conversar com essa médica incrível, essa nutrologista que traz tantas coisas boas para nós sempre que vem aqui ao programa. Eu falo de Sandra Minakawa. Um beijo para você e para todos que ficaram conosco até agora. Até o próximo.